Não, você não vai conseguir ficar rico trabalhando, porque 60% da riqueza dos bilionários que existem no mundo vem principalmente por conta de herança, corrupção ou então monopólio. Esses são dados de uma pesquisa da Oxfam, uma pesquisa chamada A Custas de Quem, que resolve dar uma olhada de onde vem a riqueza dos bilionários do mundo. Sabe aquela crença popular da pessoa que criou a empresa na garagem e de repente ficou bilionária e que, portanto, a partir do esforço próprio, do próprio trabalho, suando duro, suando muito, conseguiu arranjar sua riqueza? Então, isso é uma crença vazia. Essa pesquisa veio no bojo de um entendimento, de um relatório, de que em 2024 a riqueza dos bilionários aumentou 3 vezes mais rápido do que em 2023. Ou em números absolutos, um lucro de 34 bilhões de reais por dia para cada um dos 204 bilionários que existem no mundo. E essa riqueza é, acima de tudo, tomada e tem suas raízes no colonialismo. Principalmente, esses bilionários são homens brancos de países desenvolvidos, que foram metrópoles, que fizeram parte do projeto colonial. A organização afirma, inclusive, que por conta dessa passagem da herança e por conta do próprio capital social entre bilionários e a maneira como eles conseguem tomar dinheiro de uma maneira estratosférica, o que isso cria é uma nova aristocracia, e eu diria uma nova aristocracia globalizada e desterritorializada, que consegue, portanto, ter poder político em territórios que não são os que eles nasceram e, ao mesmo tempo, não precisam ter uma moradia fixa e, portanto, se submeter a um estado específico para poder, enfim, fazer seus investimentos, ter suas empresas. Pelo contrário, enquanto uma nova aristocracia, esse grupo de bilionários que tem suas empresas conseguem se impor a partir do poder econômico sobre os estados-nação, que tem um poder político que parece menor do que o poder político que vem deste poder econômico empresarial. Vocês lembram daquela capa da Forbes, que tinha uns 30 jovens mais ricos, né? Todos eles, todos os 30, eram ricos por herança. Todos eles herdaram. E a maior parte dessas heranças não são tributadas. A matéria, inclusive, coloca a informação de que na América Latina só 9 países tributam herança para descendentes diretos. É interessante notar que o poder econômico ele faz com que haja favoritismo, faz com que se manipule o Estado para favorecer as iniciativas privadas de pessoas bilionárias. E aí, na prática, significa o que eu falei agora há pouco, né? O poder econômico ele consegue se transmutar em poder político e ser muitas vezes mais forte do que a própria política institucional, aquela que a gente vê no dia a dia na televisão, nos jornais. Deixa eu aproveitar e mandar um recadinho rápido. Participe da comunidade do Colunas Tortas, tem acesso ao nosso grupo exclusivo do WhatsApp, em que a gente troca uma ideia sobre crítica social, teoria social, algo mais próximo, a gente se diverte junto e tem acesso a vídeos exclusivos e a todas as lives que acontecem aqui no Colunas Tortas. Assim você contribui para o canal continuar vivo, contribui para que eu continue fazendo esse trabalho e ganhe acesso a elementos exclusivos só para membros. Agora bora continuar com o vídeo. O que mostra pra gente que quando, por exemplo, a extrema-direita brasileira fala da classe dos políticos e que ela que é o grande problema, o que está por trás disso é esconder o fato de que esse grande problema se situa no poder econômico, se situa na classe econômica, capitalista. O Jeff Bezos, por exemplo, tem um monopólio específico da Amazon que é responsável por 70% das compras online na Alemanha, na França, pelas compras no Reino Unido e na Espanha. E, por sua vez, também, Aliko Dangote, que é um empresário da África, do continente africano, detém um monopólio de cimento no continente, principalmente na Nigéria, mas que tem e se expande para o continente como um todo. Só para entender esse contexto, né? Você pega a lista dos 10 bilionários mais ricos do mundo, Jeff Bezos entre eles. Se há 315 mil anos você juntasse por dia $1.000, hoje você ainda não teria a grana que eles têm guardadas no banco, investidas por aí. Ao mesmo tempo, se eles perdessem 99% de toda a riqueza, eles ainda seriam bilionários. É importante compreender isso, eu vou tocar de novo nesse ponto, porque a classe política não é como se ela tivesse uma autonomia absoluta. Principalmente no mundo globalizado, ela acaba sendo dependente dos poderes econômicos locais e globais. Ou seja, quando você tem
uma Câmara Legislativa, uma Câmara no Senado, quando você tem um executivo que atende determinados interesses, esses interesses são diretamente ligados ao poder econômico, ao poder empresarial, ao poder financeiro, e não simplesmente fruto de uma maldade no coração. Não estou dizendo que não existam políticos com maldade no coração, mas o ponto é, a política da vida real ela não é feita assim, com base na bondade versus maldade, mas sim com base nas influências dos poderes globais, econômicos e locais econômicos que existem num Estado-nação específico. E só para dar um toque final também, né? É um pouco fascistinha essa ultramoralização da classe política, como se a sua moralização fosse determinante para entender a conjuntura política do nosso país. Tudo bem?